A coordenação da mesa, o Rogério Goulart Júnior, o Celso Kiku Yoshioka, que já está aqui na mesa. Muito obrigado pela presença e também pela participação efetiva no Senafruti. Teremos agora a comercialização e mercado de frutas no Brasil e no mundo. Nós queremos pedir às pessoas que tiverem qualquer dúvida para que entreguem as perguntas por escrito às nossas recepcionistas que estão aptas a recolher qualquer tipo de pergunta para que seja respondida no final dessas 3 palestras. Teremos inicialmente o mercado brasileiro da maçã, com o diretor executivo Moisés Lopes de Albuquerque, da BPM. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui presentes. E vamos chamar o Moisés Lopes de Albuquerque. A formação dele é bacharel em contabilidade pela UNOESC. Atualmente ele é diretor executivo da BPM desde 1998 e tem um destaque na organização associativa do setor da maricultura no Brasil. Bom, senhoras e senhores, uma boa tarde. Eu quero agradecê-los pela presença. Aproveito também para agradecer à comissão organizadora desse evento pelo convite. Nos sentimos honrados de participar de um evento tão importante quanto o Senafruti, né? E congratular a EPAGRE pela qualidade desse evento é uma oportunidade importante, né? Por vezes nós ouvimos que os eventos, os nossos seminários anuais, eles trazem um desafio que é justamente trazer novidades, mas esse momento de parada, de discussão, de reflexão, ele é fundamental. O diagnóstico dos nossos problemas ele é muito conhecido, mas as soluções são bastante complexas. Então, oportunidades como essa são fundamentais. Bom, eu tenho a incumbência de falar com os senhores a respeito do mercado brasileiro da maçã. Estarei fazendo isso iniciando por um diagnóstico, uma caracterização estatística do segmento da maçã. Devo passar por uma análise do mercado brasileiro da alimentação como um todo, passando pelo mercado da alimentação saudável, que nós integramos, né? E, finalmente, chegando em números e informações de caráter qualitativo também relativo ao mercado da maçã. Alguma dificuldade aqui? Agora foi. Então, iniciando com informações estatísticas, e eu trouxe essas informações de maneira concentrada nos 3 estados do Sul, por uma razão simples: 99% da nossa produção se encontra nesses 3 estados, né? Então, número de produtores. Aqui, ok. Eu não fui treinado aqui na máquina, me desculpe. Então, a gente tem aqui dados do ano de 2017, né? O Brasil com 4.550 produtores, distribuídos por estado nessa ordem: o estado de Santa Catarina com aproximadamente 3.000 produtores, a maior densidade desses produtores exatamente aqui nessa região, na região de São Joaquim, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul com 1.170 produtores e logo depois o estado do Paraná com 388 produtores. Passando aqui para a análise de área plantada, eu trouxe um cenário do final de cada década, a partir da década de 90, e até o nosso pico produtivo, o nosso pico de área, que foi no ano de 2010, e a partir daí uma área ano a ano. Então, vocês veem que nós saímos lá na década de 90 com um pouco mais de 25.000 hectares, evoluímos aí no cenário do final de cada década, chegando num pico de produção aqui
no ano de 2010 de 39.154 hectares, a nossa maior área registrada, e a partir de então a gente vem num decréscimo da área, chegando aqui no número do ano passado com cerca de 34 mil hectares de maçãs, né? E a minha perspectiva é que essa área ela siga crescendo aí nos próximos, decrescendo nos próximos anos. Então, comparando então o nosso momento de pico aqui no ano de 2010 com a última área, nós tivemos uma redução aí de pouco mais de 5 mil hectares, um decréscimo de 13% da área, por volta aí de 780 hectares mais ou menos por ano de redução. E aqui, só para caracterizar esse número também em relação aos estados, né, todos os estados aqui experimentaram redução na área. O estado de Santa Catarina ele seguiu numa trajetória crescente, também até o ano de 2010, onde registrou a sua maior área, aí 22 mil hectares para arredondar, e posteriormente veio num decréscimo. O Rio Grande do Sul manteve essa dinâmica de crescimento até 3 anos depois, chegando aqui no ano de 2013. E o estado do Paraná também vem registrando decréscimos. Interessante aqui também o seguinte: hoje é difícil a gente falar de um estado líder de produção. A gente pode dizer que o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina lideram a produção de maçãs no Brasil. Saindo da área, passando para a produção, esse gráfico aqui traz um pouco do histórico. O que ele está abordando aqui? A produção média anual por década. Antes da década de 70, nós não tínhamos uma pomicultura comercial no Brasil, né? Reparem que, além da produção, a gente está trazendo também o número médio anual de importação, então um comparativo entre a produção nacional e importação, que o Brasil importou aí de maçã fresca. Lá na década de 60 nós tivemos um número expressivo já de importação, né, por volta de 67 mil toneladas anuais. A partir aqui da década de 70, a produção nacional já começou a aparecer, no entanto, como uma fração do que nós importávamos, né? A importação cresceu muito na década de 70. Ao final da década de 70, de cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9 eram importadas. Esse cenário foi mudando, a produção nacional foi se consolidando, e a gente chega aqui, então, portanto, nessa última década, os últimos dados registrados de 2010 a 2017, nós chegamos numa média anual de produção de 1.150.000 toneladas para uma importação de 94 mil, ou seja, aquele cenário inicial lá do final da década de 70 se inverteu. Todo esse esforço direcionado à produção brasileira, que é um esforço que partiu de incentivos governamentais, ele foi comprado por empreendedores, né, esse projeto, então tem toda essa participação dos produtores, também da comunidade científica. Ele trouxe resultados, né, tá aí os números. Detalhe, do meu ponto de vista, a gente deve ter uma pressão nos próximos anos cada vez maior da fruta importada. Os números de importação eles tendem a subir no Brasil. Aqui é a mesma análise que a gente fez em relação à área de produção, como que estava o cenário produtivo ao fim de cada década, iniciando na década de 90, nós partimos lá de 351 mil toneladas. 10 anos depois, a gente praticamente triplicou a produção, com 968 mil. Registramos um crescimento aqui, que chegou a 1.250.000 toneladas. A partir de então, a gente passou por um período de relativa estabilidade, né? Essa produção aqui entre 1.063.000 até 1.184.000. Só que a gente teve aqui 2 anos, né, os 2 últimos anos, as 2 últimas safras aqui, 2016, 2017, 2015 e 2016, justamente de extremos, uma quebra, talvez a maior quebra já registrada na produção brasileira, e ao mesmo tempo, no ano passado, a maior produção de maçãs.
Isso daqui bastante, o termômetro dessa produção foi a produção de Fuji e automaticamente foi essa região. Interessante, a gente falou de área antes, é do conhecimento dos senhores, é do conhecimento de quem faz parte aqui do negócio, que houve uma transferência de áreas, né? Essa região é a região que mais cresceu, e talvez eu não tenha dados específicos aqui em relação a ela, mas com certeza é a única que cresceu nos últimos anos. E é uma região que tem vocação climática para a cultura, isso é importante, mas privilegia a Fuji. Né? Se fala numa razão de produção aí de 60% a 40%. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: talvez esse cenário, a gente veja esse cenário se repetir aqui mais algumas vezes no futuro. Então, é extremamente importante, do ponto de vista de tomada de decisão, em relação à renovação de pomares, em relação ao investimento de novos pomares, que o produtor leve isso em comparação. Essas instabilidades, elas não são interessantes, né, para negócio nenhum, porque o mercado é dinâmico, o mercado se adapta com aquilo que tem. Então, imagine que nós tivemos uma perda muito importante de mercado aqui no ano de 2016, levemente suprida pela importação, que aumentou também muito nesse período. E já no ano seguinte, a gente veio com um volume muito grande de produção. O primeiro ano que a produção de Fuji superou a produção de Gala, né? E com outro detalhe também, apesar de eu, pessoalmente, gostar mais de Fuji como consumidor do que Gala, o mercado, tanto em nível de Brasil como em nível mundial, prefere a Gala em relação à Fuji. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. É basicamente uma recomendação. Isso daqui é a descrição desse cenário, aqui a produção dos últimos anos, com o percentual de participação por cada grupo de cultura, né, cada grupo de variedades. Já com o dado desse ano, a gente fechou o levantamento da produção recentemente, né, voltamos aí para os patamares aqui desse período, mas com uma alternância, né, a Fuji aqui registrando esse caráter muito forte de alternância, como a gente falou anteriormente. E aqui só, muito rapidamente, falando um pouquinho da produtividade. A gente partiu lá do final da década de 90 com uma produtividade de 14 toneladas por hectare. Óbvio que, num cenário em que a gente tinha um volume muito grande de áreas que não haviam entrado em pico de produção, e a gente teve aqui esses dois extremos. Tivemos o ano de 2015 e 2016, onde a gente teve uma retração muito grande da produtividade média, e o ano passado, onde a gente registrou a maior aí produtividade desse período. O fato é o seguinte: vamos tirar aqui os extremos, a nossa produtividade média é muito baixa. A gente precisa reconhecer que nós somos ineficientes. Esse é um primeiro fator aqui de identificação. A gente precisa melhorar, para permanecer no negócio, para permanecer visando a longevidade do setor, a gente precisa pensar em evoluir nesses números. Aqui só para uma visão relacionada à produção mundial de maçãs. A China, como é do conhecimento também de vocês, disparado o maior produtor mundial, com aí praticamente metade da produção, mais de 44 milhões de toneladas, sendo que o mundo produziu aqui algo em torno de 90 milhões de toneladas. O Brasil está aqui, o Brasil é o 12º produtor, nesse ano de 2016, com um volume de produção um pouco superior a 1 milhão de toneladas. Esse é um dado da FAO. Os dados que eu apresentei para os senhores até agora são da BPM, daí alguma discrepância relativa a essas informações. Aqui é importante a gente trazer esse cenário. O que acontece? Aproximadamente 93% da produção do mundo tem a sua colheita acontecendo no segundo semestre. Segundo semestre, que é o nosso período de entre-safra,
consequentemente, teoricamente, pelo menos deveria ser assim, onde a gente registra o melhor desempenho da nossa comercialização. O mercado do Brasil é um mercado interessante, é um dos maiores mercados consumidores de alimentos do mundo. Então, obviamente, que a gente está no radar aí da maior parte dos países. E esse é um dos aspectos aqui que eu cito para dizer para vocês que, invariavelmente, a gente deve ter um aumento das importações aí nos próximos anos. E a China acho que é importante, já que a China é o fiel da balança, é importante a gente trazer algumas informações, também é do conhecimento de vocês, mas só para reflexão. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, 22% das nossas exportações vão para a China, e como se não bastasse isso, a China é responsável por 1/3 do saldo da nossa balança comercial. Ademais, quando você pensa nas frutas tropicais, a grande maioria dessas frutas tem interesse no mercado chinês. E a China, assim como outros países, tem como uma característica na sua negociação, negociar categorias de produtos, do tipo fruta por fruta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a China vai entrar. A China vai entrar e a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem para se preparar para isso. E diria um pouco mais, a China só não entrou até agora porque todo esse esperneio enquanto setor produtivo que a gente fez com que o governo brasileiro não nos entregasse como boi de piranha. Mas a China em nenhum momento bateu o pé e disse, estou interessado no mercado brasileiro de maçãs. No momento que ela fizer isso, ela vai entrar, ninguém vai segurar. Sobre a capacidade de armazenagem, a gente tem uma capacidade mais do que suficiente, né, mais de 900 mil toneladas aí de capacidade de armazenagem. E é por isso que, em algumas oportunidades, a gente vê, inclusive, o preço no segundo semestre caindo em relação ao primeiro semestre. Isso, num cenário de análise que eu fiz desde o ano de 1999, aconteceu em pelo menos 2 oportunidades. Em outros cenários, com ganho de preços, o segundo semestre sobre o primeiro semestre relativamente pequeno, ao redor de 10%, em outros, aí, acima de 50%. E mais de 220 packing houses no Brasil. Então, óbvio, a maçã faz parte de um mercado relevante, ela tem uma concorrência com outros produtos, com outras frutas, né? Num estudo que a BPM fez, apontou que tem uma relação direta com banana e laranja. A maçã é considerada, integra esse mercado popular de frutas, então disputa espaço com pesos pesados como esse, mas também disputa um espaço no mercado de alimentação saudável, como a gente vai ver aí mais à frente. É um mercado que está crescendo, é importante, o Brasil tem o 5º maior mercado do planeta, mas que tem uma concorrência pesada e vem se intensificando, com a participação aí das grandes empresas de alimentos também de olho nesse segmento. Dessa característica da nossa capacidade de armazenagem, 64% aí em atmosfera controlada. E aqui, o faturamento do setor da maçã, eu estou falando aqui de fruta embalada, ele tem esse dado de 2014, mas ele tem ficado ao redor de 2,1 bilhões de reais, e os nossos investimentos aqui também levantados em 2014. Então, aproximadamente 2,5 bilhões na parte aí industrial de pós-colheita e 1,6 bilhões em pomares. Então, o mercado brasileiro, partindo para o mercado brasileiro da alimentação, como eu comentei aí com os senhores, esses são dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos. Interessante aqui estão o faturamento do setor, do segmento de alimentação, desde o ano de 2010. Vocês veem que, durante esse período, o faturamento praticamente dobrou, teve um crescimento muito importante, durante alguns anos, inclusive acima de 2 dígitos, em praticamente todos eles acima da inflação. E uma outra característica, né, a característica de compra, é ver que o food service ele vem crescendo em termos de participação. Então, lá em 2010, partiu aí de 30% e chegou aqui no ano de 2017 com 33%.
Então, as pessoas elas vão buscar alimentação 67% no varejo, e aí aproximadamente 1/3 vão se abastecer no food service. Bom, já que o varejo tem uma participação muito importante, é também fundamental a gente destacar esse número. É a concentração do mercado varejista no Brasil. Isso, de acordo com informações da Abras, essa é uma informação de 2016, consolidada em dados do ano passado, as 10 maiores redes de varejo do Brasil, elas têm ali 39% do mercado, as 20 maiores, 44%, as 50 maiores, 52%. Então, quer dizer, essa é uma outra dificuldade que a gente tem, né? No nosso segmento, que é um segmento pequeno, tudo, ou boa parte do que vem antes da porteira está concentrado. A gente tem uma dificuldade muito grande de negociação. Idem para o que vem depois da porteira. É extremamente difícil você argumentar e você discutir com o mercado. As maiores empresas de maçã do Brasil, os maiores embaladores, os maiores packing houses, são muito pequenos diante dessa cadeia, da força dessa cadeia, e são também, como o próprio mercado, né, menores aí do que as forças de mercado. Aqui, partindo um pouquinho para a questão da alimentação saudável, essas são informações divulgadas aí recentemente pela agência Euromonitor International. O Brasil ele tem o 5º maior mercado do planeta de alimentação saudável. No ano de 2016, esse mercado chegou a 94 bilhões de reais. Cresceu de maneira bastante expressiva nos 5 anos anteriores, com uma média anual de 17%, e tem uma projeção de crescimento de 4,41% até o ano de 2021. Essa é uma informação positiva. Esse é um mercado que nós integramos e que está crescendo. De novo, é um mercado altamente concorrido. A concorrência é forte nesse mercado e está se intensificando. E aqui uma outra pesquisa. Essa pesquisa foi realizada por uma consultoria chamada Toledo Associados, e ela trabalha para as grandes empresas de alimentos no Brasil, medindo exatamente a questão do comportamento do consumidor no que se refere ao consumo de alimentos. Ela tem medido, ela iniciou essa pesquisa no ano de 2005, repetiu no ano de 2011 e voltou a fazer no ano de 2015. E ela apontou aqui algumas características desse consumidor por ordem de importância. Então, é um consumidor que privilegia a saudabilidade, está dentro do nosso mercado, prazer, a conectividade, quer dizer, é um consumidor cada vez mais informado que busca essa informação aí nos meios digitais, e a saudabilidade tem tudo a ver com isso é importante para nós, a sustentabilidade cada vez mais valorizada pela sociedade, a segurança do alimento, obviamente que tem aqui as limitações de orçamento e também a questão de praticidade. São características, todas elas aí, que nos interessam, são importantes, são pontos fortes do nosso segmento. Ainda dentro dessa pesquisa, eles perguntaram para a amostra, para os respondentes, para responderem de maneira espontânea, o que eles entendem como heróis da alimentação. As frutas, elas ficaram logo atrás das verduras, elas foram a segunda categoria lembrada, e com crescimento importante aqui. Então, lá em 2005, 45% lembraram de frutas, no ano de 2015, 63%. Então, reforça essa característica, essa oportunidade que já foi citada aqui anteriormente. E, diante do cenário de crise, todas as famílias apontaram que estão mudando as suas estratégias aí de compra, de alimentação. 50% dos respondentes afirmaram que dentre as categorias de consumo, eles pretendem cortar justamente o orçamento em cima de alimentação. A despeito desse número, quando se perguntou o que eles pretendem cortar, frutas não aparecem, as frutas não estão aqui.
aspecto positivo, uma oportunidade do nosso segmento aqui, reforçada também na pesquisa. Aqui partindo especificamente agora para o nosso caso, para o mercado brasileiro da maçã. Então, aqui, números relacionados a direcionamento de mercado. Então, nessa primeira coluna, a gente tem a produção de 2012 até o ano de 2017, né, esses dados já foram apresentados. O que a gente teve de maçã industrial e de perdas nesse período. Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem um percentual de pack-out baixo. A gente tem aí entre 20% e 30% de maçã industrial, sobram 70%. Embaixo a gente tem a linha de exportação. Outra situação, as nossas exportações são baixas. O nosso percentual de exportação é muito baixo. E faz parte das estratégias, e precisa fazer parte das estratégias de sobrevivência do setor, o aumento desse percentual baixo. A gente está falando aí de algo como 5% da nossa produção sendo exportada. Isso é pouco. A gente precisa melhorar esses índices. Bom, quando você tira da produção a indústria e a exportação, a gente tem a oferta de maçã nacional no mercado interno, que teve essa evolução. E aqui, de novo, né, os antagônicos, né, a menor e a maior oferta aí nos 2 últimos anos. Na linha de baixo, as importações. Então, somando as duas, aqui a gente tem o tamanho do mercado brasileiro da maçã, a evolução dele nos últimos anos. Então, a gente estava numa escada aqui, na linha de 800 mil toneladas de maçãs frescas ofertadas no mercado interno, chegamos nas 900 mil, e aqui, nos 2 últimos anos, os extremos, 754 mil toneladas em 2016 e 1 milhão no ano de 2017. E aqui o nosso consumo aparente per capita, ao redor de 4, próximo de 5 aí no último ano. Bom, essa é uma informação da pesquisa de orçamentos familiares, a última. Essa informação mais sólida que se tem em termos de levantamento de consumo, porque levanta as informações de consumo das famílias, de um número muito grande de famílias durante um ano inteiro, e naquele momento a maçã se consolidava aqui como a terceira fruta mais consumida no Brasil, logo atrás da laranja e da banana. E um outro aspecto aqui também, a maçã é uma fruta, talvez seja a mais feminina das frutas aí, junto com o mamão. As mulheres consomem bem mais maçãs do que os homens. De repente, a gente tem que usar aí uma estratégia de fazer o pessoal consumir com cachaça, alguma coisa assim, para ver se isso aumenta, né? Pelo menos na faixa dos homens. Bom, eu apresentei para os senhores e para as senhoras as informações em relação ao tamanho do mercado em termos de volume. Aqui está o tamanho do mercado em termos de valor, levando em consideração o que o consumidor tem pago pelo nosso produto. Então, o nosso mercado, ele saiu lá do ano de 2012 e 2013, perdão. A gente partiu aqui de um faturamento de 4,6 bilhões, evoluímos passando por 5 bilhões baixo e chegamos aqui no ano passado, fomentado principalmente pelo volume de produção, né, passamos aí da casa dos 6 bilhões de reais. Esse é o valor da nossa cadeia no Brasil. E aqui, para apontar para os senhores, a diferença de preços, são dados do Instituto de Economia Agrícola, a diferença do preço pago pelo consumidor, a diferença do preço recebido pela fruta embalada aqui no setor produtivo. Então, uma variação que vai aí de 223% até 289%. Uma variação alta, né? O mercado tem as suas metas de faturamento por metro quadrado, essas metas são mantidas, e, obviamente, sendo o preço um dos principais fatores de marketing, a gente tem aí um reflexo na nossa demanda. O
que o mercado brasileiro quer? Isso é importante pelo seguinte, o crescimento da produção brasileira de maçãs, ela se deu muito em cima da indulgência de um mercado que não olhava tanto qualidade. Isso está mudando de uma maneira muito dinâmica, cada vez mais forte aí nos últimos anos. O que o mercado ele tem pedido? Maçã vermelha. Essa questão, norma de qualidade, isso não é mais regra no mercado. O mercado não aceita mais como uma CAT 1 uma fruta com menos de 70% de cor. Aquela questão da CAT 2 com 20 a 25, maçã com menos de 40% de cor é visualizada pelo mercado como CAT 3. E quando você olha a participação de CAT 3 desde 1999, quando a gente começou a fazer o levantamento até o ano passado, a gente vê um aumento expressivo da participação de CAT 3, saindo lá de 20% baixo, lá nos anos 2000, chegando a 40% no ano passado. Então, maçã vermelha até o tamanho 135, e o mercado está disposto a buscar essa fruta onde for preciso, mesmo com esse dólar alto, mesmo com o Brasil em crise, mesmo com a gente retornando a patamares normais de produção, a importação cresceu no mês passado, em maio, 36% a mais do que foi em maio do ano de 2017. O que acontece? O nosso perfil de tamanho esse ano é um perfil pequeno, de fruta muito pequeno. O mercado brasileiro está sendo cada vez menos tolerante com isso. E mais, conversando aí com muitos especialistas na comercialização de maçãs do Brasil, eles dizem que a médio e longo prazo, esse mercado de fruta pequena ele vai ser não existente no Brasil. Bom, sabor doce, textura crocante, segurança do alimento, essa é uma exigência, inclusive, das autoridades. O Ministério Público tem batido muito em cima disso, e como deve ser do conhecimento de vocês também, há uma instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura e da Anvisa que exige rastreabilidade, iniciando no caso de frutas com maçã e uva, já a partir de 8 de agosto. E existe no Brasil também uma procura das redes de supermercado por um produto premium, algo entre 10% e 15% aí se pensando em mercado de maçã, em termos de potencial. E o que entra aí? Os orgânicos, novos conceitos de embalagem, a gente tem evoluído muito pouco nisso no Brasil, a gente basicamente está aí com a sacolinha até hoje. E novas variedades também. Então, o termômetro disso, nos 2 últimos anos, o Brasil importou 16 variedades diferentes. Tem as variedades do establishment, né? Gala, Fuji, Granny, Golden, Red, mas existem outras também, como Jazz, Ambrosia, que estão sendo importadas aí pelos varejistas. Então, assim, a gente falou que o mercado ele está procurando principalmente maçã com 70% de cor e de tamanho 60 até o 135. Quando a gente faz uma análise dos dados dos 10 últimos anos, de 2008 a 2017, a gente isso é uma média ponderada de todos esses anos, a gente conseguiu chegar só a 20% desse padrão de produto. Então, a gente tem 80% a gente produz 80% de um produto que a gente está cada vez mais empurrando para o mercado. Esse também é uma característica aqui do nosso setor em termos de oportunidade, ou seja, espaço para melhorar. A gente precisa melhorar a nossa eficiência, a gente precisa crescer nesses números relacionados à qualidade. E aqui, só para se ter uma ideia de preços, essa fruta que o mercado absorve, que a gente não precisa empurrar para ele, pagou nesses 10 anos uma média, isso são valores nominais, média ponderada, ele pagou ali pouco mais de R$44. A gente está falando aí de 33% a mais do que a média e 45% a mais do que foi registrado em todas as categorias e todos os outros calibres. Esse dado já foi. Então, assim, rapidamente, a gente tem, sem dúvida, uma série de desafios, vai ter uma oportunidade de debate, mas, assim,
o momento do segmento da maçã, ele é um momento de quebra de paradigmas, ele é um momento de reconstrução, seja pelo amor ou seja pela dor. E alguns aspectos aqui que a gente tem, apesar da obviedade, os senhores sabem, isso daqui subentende uma série de condições, uma série de características. A gente precisa retomar a capacidade de investimento. E eu diria que não só isso, a atratividade do negócio. Eu diria assim, que a gente tem uma parte dos produtores com condições de fazer o investimento e muito reticente para tal, e uma outra parte do segmento também reticente, mas ainda que quisesse fazer um investimento com muita dificuldade. Né? Descapitalização, o crédito sumiu, crescimento do endividamento, e renegociações que estão sendo feitas aí em condições completamente desfavoráveis para o segmento. Investimento em competitividade, a gente precisa ter, como foi mostrado, mais qualidade. Eu acho que o maior investimento em marketing que a gente pode fazer é justamente em qualidade. Mais produtividade, menores custos, a gente precisa de tecnologia, a importância de um evento como esse, a gente precisa de difusão, a gente precisa, claro, também de gestão nas propriedades, isso sem dúvida nenhuma. Com certeza a gente tem muitos pomares que não deveriam estar mais de pé, que não se pagam, que geram prejuízos e talvez o produtor insista porque não tem essa visualização desses dados, dessas informações, e também de defesa. Está aí o cancro europeu. Né? O cancro europeu, a gente está numa região que vem fazendo um trabalho espetacular para evitar o avanço da doença, e a gente precisa enaltecer o trabalho feito pela SIDASC, pela IPAGRE. Eu sei que tem a participação da CEA também, da MAP. Um minutinho eu concluo. A gente lançou recentemente o CISP, que é um comitê interestadual. Quando eu falo a gente, os 3 estados aqui do Sul, é um comitê envolvendo os 3 estados do Sul, as autoridades relacionadas à fitossanidade, as empresas de pesquisa, os produtores de maçãs, enfim, unindo esforços para desenvolver um plano que nos proteja, que faça com que a gente possa avançar em termos de fitossanidade e nos proteger, até porque, como a gente vem falando, a gente tem uma tendência de aumento de importação aí nos próximos anos. Expansão de mercado, a gente precisa aumentar a exportação, nós precisamos aumentar, a gente precisa expandir os nossos mercados, e isso também é um fator de aumento de competitividade. E o marketing, né? Marketing, de novo, eu quero exaltar mais uma vez a questão do aumento da qualidade. A gente precisa aumentar a produtividade, mas com qualidade. Esse é um passo essencial que a gente precisa dar, a gente precisa evoluir nesses índices. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Eu gostaria de convidar para compor a mesa aqui, para assistir às outras palestras.